A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Flávio Neres e louvado seja Deus por mais esse momento aqui da nossa reflexão. E eu já peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho, não custa nada, né? E compartilha essa mensagem com os seus grupos de WhatsApp para que o YouTube coloque esse vídeo aí como relevante e chegue a mais pessoas, tá bom? Abençoe aí o canal do pastor Flávio Neres, compartilhando, acionando o sininho e se inscrevendo, tá bom? Hoje eu quero falar com você sobre 3 advertências de Jesus para o cristão, para nós que somos cristãos, tá bom? O texto, irmãos, está em Marcos 13, 33, que diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, querido, nesse texto sagrado, o Senhor Jesus, ele nos faz 3 graves advertências. Através dessas 3 advertências, o Senhor pede aos seus discípulos cautela, vigilância e oração para viver num mundo tão conturbado como o nosso, principalmente nos dias de hoje. É necessário justamente isso: cautela, sermos cautelosos, vigilantes e perseverantes na oração, tá bom? Então vamos lá, vamos, em primeiro lugar, aí o Senhor diz: olhai. A primeira recomendação do Senhor Jesus para o cristão é olhai, não é isso? Aqui em Mateus 13, 33. Olhar nesse caso aqui, meus queridos e amados irmãos, significa atenção, cautela, visão nas coisas do alto. É por isso que em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o Senhor diz: olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus. É importante, irmãos, nesses dias, nesses momentos em que o mundo está travando aí uma tão grande luta, as coisas vão de mal a pior, é importante nós estarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, estarmos com a nossa visão focada em Jesus Cristo, porque é de lá que vem o nosso fortalecimento, é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa segurança. Amém, irmãos? Então não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos do Senhor Jesus. A Bíblia ainda nos mostra, irmãos, que em Isaías 45, versículo 22, diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então que os nossos olhos, irmãos, estejam em Jesus. Nós devemos estar olhando para Jesus e não deixe que nada venha distrair ou roubar a tua atenção, o teu olhar, a tua vida, o teu andar aqui nessa terra, o teu caminhar deve estar sempre sendo direcionado pelo Senhor Jesus. E aí, os nossos olhos têm que estar nele. Então, por isso que Jesus disse: olhai em primeiro lugar. A segunda recomendação de Jesus para os cristãos, irmãos, é vigiai. A vigilância, irmãos, foi uma recomendação muito forte no Senhor Jesus concernente à sua vinda, que os discípulos deveriam estar sempre vigilantes, porque Jesus logo viria. Então nossos olhos tinham que estar em Jesus e nós deveríamos estar sempre vigilantes com relação à sua vinda. Lá em Mateus 26, 41, Jesus já havia advertido os sonolentos discípulos com relação à vigilância. Ele dizia: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus já chamava a atenção dos discípulos com relação à vigilância, de estarem atentos, de estarem sempre de orientação do Senhor Jesus para os seus discípulos, para que nós estejamos atentos com relação ao nosso viver, ao nosso proceder, ao nosso caminhar,
Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós devemos ter o cuidado, irmão, não deixar que a carne ela venha prevalecer, nem na minha vida, nem na sua vida. Nós devemos andar pelo Espírito, nós devemos andar direcionado pelo Espírito, nós devemos andar na direção do Espírito em obediência a Deus. E nós devemos vigiar, porque momentos, irmãos, que a carne velha, ela quer tomar a direção das nossas vidas. Há momentos, irmãos, que a carne velha, ela quer reinar. E aí nós devemos ter o cuidado e vigilância para não deixar que a carne tome o lugar do Espírito. Se nós nascemos em Cristo, nós temos um novo viver, nós temos um novo proceder. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aí o Senhor Jesus, ele faz a última advertência para os seus discípulos. Ele diz: orai. Ele já havia dito: olhai, vigiai, e agora ele alerta: orai. Essa é a terceira recomendação para os cristãos. A oração, meus queridos irmãos, é um dos temas mais mencionados na Bíblia Sagrada. Daí nós vemos a importância deste alerta do Senhor Jesus para nossas vidas. E Jesus, irmãos, ele não só nos orientou com relação à oração, como ele foi um dos que mais orou quando esteve aqui nessa terra. Jesus, ele se retirava para os montes. Jesus, ele ficava sozinho em oração. Ele tinha esse elo de comunicação com o Pai. Ele tinha essa intimidade com o Pai, essa comunhão com o Pai. E é por isso que ele nos orienta, e é por isso que ele sabe da importância do crente que ora. Os apóstolos da igreja primitiva também tinham essa vida singular de oração. Eles oravam continuamente. Eles viviam unânimes na oração e na perseverança. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele orientava a igreja a orar de forma ininterrupta, orar constantemente. Tão grande é a importância da oração na vida do cristão, na minha e na sua vida. Então, meus queridos e amados irmãos, essas três advertências do Senhor Jesus aos cristãos são de suma importância na minha e na sua vida para os dias de hoje. Que nós não deixemos de praticar nenhuma delas, para que nós venhamos ter uma vida abençoadíssima e agradando o coração de Deus. Nós jamais podemos nos descuidar e deixar de cumprir essa orientação do Senhor Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, nós devemos olhar, vigiar e orar conforme o direcionamento do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, irmãos, nós vamos ficando por aqui. Que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim o permitir. Amém.